O senador Marcos Duval, ele falou isso, convocou a imprensa para divulgar, denunciar isso. Depois ele voltou atrás, falou que não era nada a ver com isso. E aí Bolsonaro hoje vai nesse depoimento, foi convocado, porque ele participou de uma conversa com os dois, mas ele disse que estava lá só olhando, que não participou de nada disso. Isso pode ter alguma implicação para ele? Com certeza, nós temos que lembrar que, na data dessa reunião, o ex-presidente ainda exercia o cargo de presidente da República. E, como presidente da República, ele jurou a Constituição de proteger a integridade do Estado brasileiro, de proteger a democracia brasileira. Não se pode admitir que o mais alto cargo da gestão, né, do Estado brasileiro tome conhecimento da possibilidade de um golpe, possibilidade de um atentado contra a integridade da República e seja omisso, e simplesmente finja que nada esteja acontecendo. Ele tem uma obrigação institucional de proteger a integridade da nossa democracia. Então, eu acredito que ele deve muito ser responsabilizado por essa sua omissão de não ter comunicado às autoridades competentes, como a Polícia Federal, para agirem e tentarem, de certa maneira, zelar para que esse golpe não viesse a ter êxito, ou a ter qualquer tipo de perturbação à nossa estabilidade democrática. Como presidente da República, é isso que o senhor está falando, ele, como na época era presidente da República, ele deveria ter denunciado, ele deveria ter agido de alguma maneira. Por exemplo, se ele falar que ele apenas ficou ouvindo aquela conversa, só isso já é uma implicação, então, ô professor? Exatamente, ele vai estar confessando, né, um crime por omissão, ele prevaricou, ele não agiu quando deveria ter agido. Esperava-se que o presidente da República fosse o primeiro protetor da Constituição, da normalidade institucional, da democracia, do processo eleitoral. Então, ele não poderia simplesmente ter ouvido isso e não ter tomado nenhuma providência. Isso é inadmissível para o cargo de um presidente da República, ainda que tenha ele sido vencido nas eleições. E aí tem também, se isso se confirmar, né, tem essa troca de mensagens anterior, né, professor? O advogado de Bolsonaro disse a Mônica Bergamo que eles vão utilizar justamente uma foto da mensagem, né, do Marcos Duval para o Alexandre de Moraes e essa troca de mensagens também para Bolsonaro. Esse tipo de... Falando, olha, tá vendo? É uma coisa que ele que fez, não tem nada a ver. E isso pode ser uma desculpa? Isso pode ajudar Bolsonaro, essa documentação ou não? Eu acredito que essas provas são contrárias ao próprio Bolsonaro, porque vai dar veracidade de que ele, de fato, tomou conhecimento de uma tentativa de golpe e permaneceu inerte. Agora, professor, uma questão, uma dúvida. Essa idas e vindas nas versões do senador, por exemplo, se a teoria dele não ficar em pé, isso poderia eventualmente favorecer o Bolsonaro, ou ele prevaricaria mesmo assim, enfim, mudou de versão uma vez, mudou de versão outra, mas teve essa conversa com o Bolsonaro. O fato dessas mudanças na versão do senador não comprometem também um pouco todo esse caso? Compromete. Agora, o que a Polícia Federal vai ter que fazer é analisar todas as provas, o contexto, né, dessa investigação, para saber se houve efetivamente essa reunião e se nessa reunião foi aventado qualquer tipo de tentativa de golpe. É claro que quando o senador toma versões diferentes, isso enfraquece, de certa forma, a credibilidade do seu depoimento, porque não tem uma consistência robusta. Mas, se o Bolsonaro confessar que teve a reunião e que ele participou dessa reunião e que nessa reunião foi aventada a possibilidade do golpe e ele nada fez, ele, na minha visão, vai produzir provas contra ele mesmo. Pois professor, então, pelo que o senhor está dizendo,
A história é rocambolesca, é evidente que o Marcos Duval estava preparando alguma contra o Alexandre de Moraes, ou via imprensa, ou no esquema mesmo do golpe, mas, de qualquer maneira, mesmo ele perdendo a credibilidade, pelo fato de ter havido a reunião e pelo fato de o Bolsonaro já ter confirmado que estava lá, não tem como ele se livrar disso, né? Exatamente. É como se o presidente da República tomasse conhecimento de que o Brasil iria sofrer uma invasão militar estrangeira e não tomasse nenhuma providência. É função dele como presidente da República, a primeira função dele é proteger a integridade das instituições nacionais, proteger a validade da Constituição. Qualquer informação que o presidente da República venha a ter que possa colocar em risco a integridade do Estado brasileiro, ele deve tomar providências. E, no caso, tudo encaminha de que ele tomou conhecimento disso e nada fez, até porque a omissão poderia favorecê-lo pessoalmente pelo fato de ter perdido as eleições. O crime de omissão e prevaricação, ele prevê o que de punição, professor? Eu não sou especialista em direito penal propriamente dito, mas tem ali no Código Penal a condenação, não sei exatamente qual é a mensuração da pena, mas eu não tenho dúvidas que existe uma pena para essa conduta.